Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas o versículo 11. E depois nós faremos como fizemos domingo passado. Eu vou caminhar durante todo este capítulo, mas nós vamos pegar e vê-lo de uma forma mais ampla. Mas eu quero bem focar, porque é o tema da nossa mensagem, é o que a gente precisa entender nessa noite, o versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pai Santo e querido, nós estamos diante da Tua palavra e de um texto, Deus, que nos desafia muito, Pai. Pois é um texto que chama a nossa atenção para o cuidado que a igreja do Senhor tem que ter em relação aos erros, aos pecados, às coisas que nós vivemos no dia a dia, e até mesmo nos chama a atenção, Deus, para quebrar laços com pessoas que estão desagradando deliberadamente o Teu nome, Pai. Eu peço que a misericórdia e a graça do Senhor nos alcance nessa noite, para que nós, ó Deus, sejamos capazes de discernir o que o Senhor quer falar com a nossa vida. E não só sermos capazes de discernir, como também de praticar o que o Senhor nos pede, com o coração, Deus, certo do que estamos fazendo no Senhor. Não porque queremos, não porque, ó Deus, desejamos, mas porque vem da parte do Senhor. É isso que nós pedimos, esse é o nosso clamor e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, imagine que você está organizando uma festa, um banquete, um grande banquete. E ao organizar essa sua festa na sua casa, é uma festa americana. Aquela do tipo que você prepara ou cede o ambiente, a estrutura, e cada pessoa traz alguma coisinha. Cada pessoa traz ali um pratinho. E você, de repente, arruma tudo. Você arruma tudo com muito zelo, muito cuidado. Você organiza os pratos, os talheres, você prepara a mesa, você pensa em cada detalhe. No arranjo da mesa especial, onde vai ficar a sobremesa, onde vão ficar as bebidas, onde vão ficar os pratos que as pessoas trazem. E aos poucos as pessoas vão chegando e colocando ou te entregando aquilo que eles trouxeram. E geralmente quando as pessoas vão a alguma festa assim, se for uma festa um pouco mais chique, essas pessoas trazem seus pratos ali em vasilhames especiais, e você vai pegando tudo e colocando ali sobre a mesa, mas de repente alguém te entregou algo e você identificou que estava estragado, algo contaminado, algo que se ficasse ali, perto dos outros pratos, de repente poderia comprometer todo o conteúdo da mesa, tudo que tinha ali. Aí surge uma pergunta: por amor àquela festa, aquele encontro, aquela oportunidade, aquele momento, você tira aquilo da mesa, ou de repente, para não criar um desgosto, um mal-estar, um desencontro com aquela pessoa, você simplesmente coloca na mesa e ignora, para proteger aquilo que aquela pessoa trouxe, ou quem é a pessoa, ou você realmente toma uma atitude, chama aquela pessoa de canto, conversa com ele, explica e acaba protegendo a festa que está sendo celebrada. O que você faz? Qual é o seu tipo de ação? Recentemente, nós vimos não algo parecido com isso, porque não era uma festa americana, mas agora em março, lá na cidade de Pombal, na Paraíba, houve um caso de uma contaminação numa pizzaria. Eu creio que todas as pessoas viram essas notícias. A resposta àquela contaminação precisou ser imediata, porque quando existe um risco de contaminação, não dá para esperar. E foram mais de 100 pessoas que
passaram mal, foram contaminadas por um produto que tinha sido colocado ali na pizza e tinha nele bactérias que causaram um desconforto em muitas pessoas, inclusive uma mulher faleceu. Eu acredito que vocês viram. Coisas assim não dá, por exemplo, para relativizar. Não dá para passar por cima. Coisas assim não dá para fingir que não está acontecendo. Você precisa de alguma forma agir e você precisa às vezes agir rápido para preservar o que tem na mesa, as pessoas, quem está ali. Agora entenda bem, o apóstolo Paulo, ele está lidando exatamente com isso em 1 Coríntios capítulo 5. Quando ele escreve este capítulo, ou essa carta, ele está lidando com a situação bem semelhante a esta que eu te dei de exemplo, só que dentro da igreja. A vida cristã, segundo ele, e ele vai dizer isso aqui, a vida cristã, ela é uma festa. Você olha para o verso 8, ele diz, celebremos a festa. Ele diz que a vida cristã é uma festa, mas não é qualquer festa. Ele olha para essa realidade, o problema da igreja de Corinto é que eles estavam permitindo coisas na mesa que nunca deveriam estar ali. É disso que se trata. Ele diz que existe uma festa, mas eles estão permitindo ser colocado à mesa coisas que não devem ser colocadas ali naquela mesa. A igreja de Corinto, só para que nós entendamos melhor, ela está inserida em uma das cidades, ou estava inserida em uma das cidades mais influentes da sua época, mas uma cidade moralmente corrompida. Ela é conhecida assim, era um centro comercial grande, um centro cultural grande, um centro religioso grande, mas ao mesmo tempo, e nós conhecemos os grandes centros e as grandes capitais do nosso país também são assim, elas são marcadas, as nossas capitais e aquele tempo, pela pluralidade de ideias, e especialmente por uma forte permissividade moral. Isso é comum, e nesse ambiente onde eles viviam, essa igreja foi formada, o certo e o errado não eram definidos pelos padrões absolutos, algo que nós vemos com muita naturalidade nos nossos dias, era tudo moldado pela cultura. Em muitos aspectos, aquilo que nós chamamos hoje de relativismo já estava presente ali, de muitas maneiras. Havia ali uma mentalidade que é muito do nosso tempo, o que nós vivemos, uma mentalidade de que, onde cada pessoa define sua própria verdade, vive conforme seus próprios critérios. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E como eu disse, essa não é a primeira carta que ele escreve, olha o verso 9, ele diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, ele provavelmente, é o que nós entendemos através desse verso, ele já havia escrito uma carta a essa igreja sobre este assunto. Então, não é a primeira vez que ele trata nesta igreja deste assunto. Que assunto? Um caso de imoralidade tão escandaloso que, segundo o apóstolo Paulo, nem mesmo entre os descrentes acontecia. Olha para o texto bíblico e volte seus olhos lá para o verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ele está dizendo, olha, dentro da igreja está acontecendo algo que é tolerado pela igreja, que nem entre os descrentes se tolera. Quando nós paramos para pensar nisso, olha o que nós estamos vendo aqui. Havia na igreja um homem, ao que tudo indica, membro da igreja, que vivia em relacionamento com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E o mais alarmante não era o pecado em si. O mais alarmante era a postura da igreja diante daquele pecado. A igreja sabia
o caso era público e ainda assim não havia arrependimento coletivo, nem disciplina, nem qualquer ação corretiva para aquele homem. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, havia na igreja uma espécie de tolerância silenciosa. Nós não sabemos a motivação dessa tolerância, talvez era motivado por medo, talvez motivado por influência social, ou quem sabe, uma compreensão distorcida da graça de Deus. Uma tolerância a um pecado porque compreendia a graça de Deus de forma equivocada. Enquanto isso, o pecado avançava, a comunidade permanecia omissa. Diante dessa realidade, Paulo fica indignado. E não poderia ser diferente. Não apenas pelo ato imoral, mas porque o nome de Deus estava sendo desonrado através daquele ato e a igreja estava falhando na responsabilidade espiritual dela. A igreja tampava os olhos. Ele então apresenta para nós aqui, irmãos, alguns princípios claros de como nós devemos lidar com o pecado dentro da comunidade, e ele termina dando algumas orientações práticas e diretas a respeito desse assunto. E é nesse ponto que a gente chega ao versículo que eu li, quando ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão. Veja bem, o apóstolo Paulo faz uma afirmação extremamente profunda, antes do versículo 11, e que eu gostaria de iniciar por ele. Primeiro, ele vai dizer que o pecado, seja desse irmão ou outro pecado que é tolerado, é como um fermento. Olha lá o verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Antes de explicar essa metáfora, Paulo ele confronta a atitude da igreja. Eles estavam se gloriando. Olha o que diz o verso 2. E contudo, ele fala do caso no verso 1, no verso 2 ele volta e diz: e contudo, mesmo isso acontecendo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, a igreja se gabava de ser uma boa igreja, de ter dons, de ter talentos, de ter qualidades, de ser uma igreja que trabalhava muito, que fazia muito, que tinha muitas pessoas boas, mas ao fim das contas, essa igreja tolerava um pecado como esse no meio dela, sem fazer absolutamente nada. Ela andava por aí dizendo: eu sou muito boa, essa é a melhor igreja da cidade. Mas o pecado, um pecado tão grosseiro, tão horrível, estava sendo tolerado dentro da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que eles são orgulhosos da espiritualidade e de tudo mais. Ele chega a dizer assim: olha, não é boa a vossa jactância. Olha o verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Jactância, aqui nesse texto, significa uma alta opinião de si mesmo. Olha para si mesmo e eu me garanto, eu sou bom, eu sei quem eu sou, eu tenho qualidades. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: vocês estão celebrando quando deveriam estar chorando. E então, ele usa a imagem ou a metáfora do fermento. Mesmo quem nunca fez pão, bolo ou qualquer outra receita que necessita de fermento, entende a lógica. Basta uma pequena porção de fermento para afetar a massa inteira. As crianças têm alguns brinquedos que eles compram, né, que são bem passageiros, mas tem uns dinossaurozinhos minúsculos assim que as crianças compram. As mulheres que fazem arranjos gostam também de umas bolinhas minúsculas assim. Aquele produto que faz aquilo se expandir é o polímero. E esse polímero de sódio que é colocado ali naquele produto faz com que aquele produto absorva água e continue do mesmo jeito e vai crescendo, 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 crescendo. É muito parecido com o que o fermento faz na massa. Aquela pequena porção afeta tudo. O fermento, ele tem essa propriedade.
Olha a propriedade do fermento, ele se espalha, ele se infiltra, ele toma conta de tudo, ele não fica isolado, ele não permanece controlado, ele avança. Paulo está dizendo que é exatamente assim que o pecado também funciona. O pecado não tratado, diz Paulo, nunca fica parado. Ele se alastra no meio da massa, ele cresce, ele contamina. Gary Richmond, ele escreve um livro chamado Uma Vista do Zoológico, e lá nesse livro ele diz o seguinte: o pecado, muito frequentemente, vem bem vestido de maneira maravilhosa. E quando brincamos com ele, costumamos dizer com facilidade: comigo será diferente. Tem um livro do John Maxwell, 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder, um livro muito bom, todo líder deveria ler. Ele tem algumas leis nesse livro, e lá na lei da base sólida, quando ele vai tratar sobre a personalidade, a pessoa de Sansão, ele fala que Sansão, por causa do pecado dele, perdeu a liderança, perdeu a visão e perdeu a vida. E John Maxwell faz uma definição muito parecida com essa ideia do fermento do apóstolo Paulo, quando ele trata sobre o pecado, e ele diz que na vida de Sansão, o que fica claro é que o pecado sempre nos levará para mais longe do que nós gostaríamos de ir. Ele diz que o pecado sempre nos retém por mais tempo do que gostaríamos de ficar. E por fim ele diz que o pecado sempre nos custa mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. E quando o pecado ele é tolerado, ele começa assim. Ele corrompe a consciência, ele enfraquece os padrões morais e até influencia outras pessoas. Imagine comigo, os jovens daquela igreja olhando para aquele homem que vivia, e todos sabiam, geralmente se ouve que há entre vós, então se ouve, é público. Imagine os jovens dessa igreja olhando para aquele homem que é membro da igreja, vivendo abertamente em pecado, sem qualquer disciplina. Naturalmente, o pensamento surge: se ele pode, eu também posso. Você percebe o perigo disso? O pecado, ele não afeta, irmão, só quem pratica ele cria uma cultura no ambiente onde ele está, ele molda o ambiente, ele redefine limites, e pouco a pouco, aquilo que antes era impensável, porque um caso assim é impensável, passa a ser aceitável. Chega um momento que já não há mais na igreja, e é o caso da igreja de Corinto, autoridade moral para confrontar o erro, porque sempre haverá alguém dizendo: mas fulano, por que ele pode fazer? Por que ele faz e ninguém fala nada? O que ele tem de diferente? Assim, o pecado vai contaminando, irmãos, toda a igreja. Mas não é apenas no âmbito coletivo, a gente precisa trazer para a vida individual, porque na vida individual o processo é o mesmo. Ninguém, irmãos, nenhuma pessoa começa nos extremos. O pecado sempre começa pequeno, sendo tolerado, sendo explicado, a verdade a seu respeito sendo desqualificada, sendo justificado, e quando não é tratado com arrependimento, ele vai endurecendo o coração, ele vai anestesiando a consciência, como diz 1 Timóteo 4:2, cauteriza a consciência, não sente mais nada, e acaba abrindo espaço para pecados maiores. O que antes causava desconforto, depois se torna normal. O que parecia errado, depois já não incomoda mais. E assim, passo a passo, a pessoa vai avançando, porque o pecado nunca fica estático. O apóstolo Paulo está dizendo, é como um fermento, ele cresce, o pecado domina, ele consome. E é por isso que ele está dizendo, o pecado é como um fermento. Se ele não for removido, inevitavelmente ele vai corromper toda a massa. É isso que vai acontecer. Mas então, Paulo nos leva ao centro da mensagem, que está aqui no verso 7. Então ele diz assim: lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa como sois. Olha que isso é profundo demais, porque ele fala de ser nova massa, mas ele diz que eles já são. O problema está naquela ação que não foi feita, naquela omissão. Olha o que ele diz: como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja para onde Paulo os leva. Paulo leva eles para a Páscoa, para aquele momento tão importante na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E agora ele não fica apenas falando de comportamento, ele está falando de identidade. Vocês são. Primeiro ele fala de um comportamento, agora ele fala de uma identidade em Cristo. Ele diz: vocês são de fato sem fermento. Paulo identifica que esses irmãos que estão tolerando o pecado desse homem são de fato convertidos. É gente que já conhece a Cristo, já anda com Cristo, já tem conhecimento da palavra, já entende a palavra, já tem uma caminhada com Deus, é gente de experiência com Deus. Há aqui uma realidade espiritual que já foi estabelecida. A base dessa realidade é o próprio Cristo, o sacrifício dele. Paulo então usa essa imagem enraizada na história bíblica, dizendo: olha, o cordeiro era sacrificado, o povo de Deus celebrava com os pães sem fermento, simbolizando pureza, separação, nova vida. Tudo aquilo aponta para Cristo. Era tudo falando sobre Cristo, e agora Paulo declara: o cordeiro já foi sacrificado. Já aconteceu. Jesus não apenas morreu para perdoar os nossos pecados. Olha, o que ele está dizendo é: Cristo morreu para também nos libertar do pecado. Por isso nós não podemos permitir que o velho fermento permaneça no nosso meio. Meus irmãos, muitas vezes a gente reduz a cruz apenas a perdão dos nossos pecados ou livramento da culpa. E isso é glorioso, nossos pecados realmente foram pagos na cruz, mas Paulo nos leva a pensar: Cristo morreu também para quebrar do nosso meio, da nossa vida, o poder do pecado, para nos libertar do domínio do pecado, para formar um novo povo, uma nova vida. O que ele está dizendo é: Cristo formou uma nova massa, Cristo retirou o velho fermento. Vocês são aquele pão lá da Páscoa. Por isso, e é isso que ele está tratando, não dá para viver como nova massa, permitindo que o pecado deliberado permaneça no nosso meio. É incoerente, é isso que ele está dizendo, é incoerente dizer que crê em Cristo, o Cordeiro foi sacrificado para libertá-lo, e continuar preso exatamente aquilo pelo qual Cristo morreu. Paulo está dizendo: não faz sentido nós mantermos no nosso meio o velho fermento. O Cordeiro já foi entregue. A obra de Cristo não só nos justificou, ela nos transformou numa nova massa. Não só nos livrou da condenação, nos chamou à santidade. Por isso ele deixa claro: lançai fora o velho fermento. Meus irmãos, não dá para se tornar algo novo se você permanece com as mesmas coisas. E Paulo está nos levando a pensar sobre isso. Se o Cordeiro já foi sacrificado, então nós não precisamos mais viver dominados pelo pecado. Nós não podemos mais, ou não precisamos negociar com o erro. Nós não precisamos mais tolerar aquilo que Cristo veio destruir. Aí então surge uma pergunta: se Cristo morreu para nos libertar, por que ainda viver como escravo? Deliberadamente no pecado. É então que Paulo vai dizer no verso 8, por isso, depois de dizer para eles lançar fora o velho fermento, ele diz: por isso, celebremos a festa. Olha como é que ele nos chama para uma festa. Ele diz: olha, a vida cristã é uma festa. A vida cristã é apresentada como uma celebração, não é um velório espiritual,
não é uma existência marcada por peso, nem uma existência marcada por culpa, é uma festa, porque o Cordeiro já foi sacrificado, porque já houve libertação, porque há uma nova vida em Cristo Jesus, assim como na Páscoa o povo celebrava a libertação do Egito, agora a igreja, diz Paulo, celebra uma libertação ainda maior, a libertação do pecado, o maior obstáculo já foi removido, mas Paulo faz questão de esclarecer, essa festa tem um padrão. Nesta festa não pode ter o velho fermento. Olha como que ele continua dizendo isso, verso 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Não dá para ter nesta festa e nessa celebração o velho padrão. O padrão novo agora é os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, não é qualquer tipo de alegria, não é qualquer tipo de convivência, não é qualquer tipo de comunhão. Essa festa cristã, Paulo está dizendo, é uma festa santa. E se a vida na igreja é uma festa santa, então não faz sentido celebrar essa festa com quem insiste em viver no pecado sem arrependimento. Não faz sentido, não dá para celebrar assim. É exatamente isso que Paulo deixa explícito, irmãos. Verso 9, 10 e 11. Veja comigo. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Mas veja bem, ele não está falando de gente do mundo, desse mundo. Os descrentes não. Refiro-me, verso 10, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Então ele não está falando de gente que não crê em Deus. Mas veja o 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda, ou com esse tal nem ainda comais. Meus irmãos, se o pecado é fermento, Paulo está dizendo, ele contamina toda a massa. Se Cristo foi sacrificado, nós somos chamados à pureza. E se a vida cristã é uma festa, essa festa precisa ser celebrada em santidade. Logo, nem todos podem participar da comunhão da mesma forma. Paulo ele não está falando de rejeitar o pecador arrependido, porque o pecador arrependido eu sou também. Todos somos. Estamos aqui em arrependimento pelos nossos erros. Ele está falando de alguém que se diz irmão, participa da comunidade, mas vive deliberadamente no pecado, sem qualquer disposição de mudança de vida. É disso que ele está tratando. Permitir que essa pessoa, diz Paulo, participe normalmente da comunhão da igreja é como colocar o velho fermento de volta na festa. É misturar a maldade com a celebração, pecado com a santidade, hipocrisia com a verdade. E Paulo está nos levando a pensar que isso, irmãos, destrói a natureza da igreja. É aqui que Paulo se torna ainda mais direto, quando ele diz no verso 11, ele fala no início do 9, mas fala no início do 11, não vos associeis. Perceba bem essa palavra, associeis. Ele está usando no grego aqui uma junção entre sim, que seria o junto, o ana, que é algo de intensificação, e o migmi, que é algo sobre misturar. Literalmente ele está dizendo o seguinte, não se misture intimamente, profundamente, não viva em comunhão próxima com gente que age assim, que se diz irmão, mas vive com as práticas do mundo. Não se misture com gente assim. Essa palavra, irmãos, está falando sobre um contato, está falando daquele contato ocasional. Não está falando sobre um cumprimento na rua. Não é um relacionamento superficial. Paulo está falando da mesa. E aqui, nesse contexto de Corinto, geralmente, quase todas as casas onde se tinha a mesa, as pessoas celebravam a ceia
quase todas as vezes que cultuavam a Deus. Era comum fazer isso. Celebrar a ceia em todas as casas. Olha para a igreja de Atos, a igreja primitiva, era diariamente celebrando a ceia. Paulo está falando aqui de uma vida compartilhada, de uma comunhão com alguém que se diz irmão, mas vive deliberadamente no pecado, mas uma comunhão que comunica aceitação à vida que a pessoa leva. Agora entenda o peso disso. Se a igreja é uma festa, e Paulo acabou de dizer, celebremos a festa, então ele está dizendo o seguinte: não misturem a santidade desta festa com a prática deliberada do pecado. Não coloque o fermento na mesa. Aí eu vou tentar traduzir isso para o nosso tempo de uma forma melhor. Não trate como normal aquilo que Deus condena. Não vivam como se estivesse tudo bem quando não está. Porque comunhão não é apenas proximidade. Comunhão também é uma aprovação silenciosa. E Paulo está protegendo a igreja disso. Ele está dizendo, se alguém se diz irmão, mas escolhe viver no pecado, sem arrependimento, sem luta, sem quebrantamento, não se misture com essa pessoa como se ele vivesse em comunhão com Deus. Afaste-se dele, porque ele vive deliberadamente no pecado. Agora entenda bem, isso não é falta de amor, irmãos. Isso é zelo, zelo pela santidade da igreja, zelo pela verdade do Evangelho, e inclusive isto que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é zelo pela alma desta pessoa. Pela alma de quem vive deliberadamente no pecado. É exatamente isso que você encontra nos versos 4 e 5, que por mais estranho que pareçam, é disso que se trata. Você não consegue às vezes enxergar graça aqui, mas tem graça. Olha o verso 4 e 5. Olha, vamos começar no 3, é melhor. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, parece algo assim terrível. Pastor, onde tem graça aqui? Primeiro que ele diz que se orienta a igreja a agir assim, em nome do Senhor Jesus, e no poder do Senhor Jesus, ou seja, a igreja não vai tomar essa decisão de forma humana, nem emocional, nem precipitada. Paulo diz que esta é uma ação da igreja completamente espiritual, feita sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz que tal pessoa deve ser entregue a Satanás, ele está falando aqui da exclusão dessa pessoa, da comunhão da igreja, da retirada daquele ambiente de cuidado, daquele ambiente de proteção, da influência espiritual. Fora desse ambiente, é isso que ele está dizendo, essa pessoa vai enfrentar de forma direta as consequências do seu pecado, aquilo que Paulo chama de destruição da carne. Agora veja bem, não é a destruição da pessoa, mas é o quebrantamento do seu pecado, o quebrantamento do seu orgulho, o quebrantamento da sua rebeldia. E tudo isso que Paulo diz com um propósito muito claro, irmãos. Não condenar, mas restaurar. Olha o que diz o final do verso 5. A fim, qual que é o propósito? De que a igreja entregue o autor de tal infâmia a Satanás, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Graça. O propósito dele, da exclusão dessa pessoa, não é que ele não seja salvo, é que ele seja quebrantado, e esse afastamento vai o confrontar tanto, e por vezes, irmãos, o afastamento de alguém confronta essa pessoa e é usado como instrumento de Deus para despertar essa pessoa. A igreja é uma festa, diz ele, mas não é uma festa onde o pecado é o convidado de honra. Nós não podemos permitir isso. A igreja é um povo que celebra.
Mas essa celebração exige coerência. Não é possível viver, e é disso que ele está tratando, uma fé de aparência no domingo e manter uma vida de pecado durante a semana. E ainda assim querer vir aqui e ter plena comunhão como se nada estivesse acontecendo. E às vezes, por vezes, nós sabemos de erros e pecados de irmãos próximos de nós, de gente que anda conosco, às vezes pessoas que podem ser seu filho, que estão vivendo em práticas de pecado e você não faz nada. Caminha com essa pessoa do lado dele, abraça, recebe, como se tivesse tudo bem e ele estivesse em plena comunhão com Deus. Paulo diz que isso é terrível para a vida da igreja. Irmãos, desculpa de lhe dizer, mas em grande parte nós somos assim. Nós não queremos criar mal-estar com as pessoas. Nós não queremos que as pessoas se afastem de nós porque nós vamos falar sobre os seus erros, sobre os seus pecados. O nome que se dá para isso, além de medo, pode ser covardia. Muitas vezes nós preferimos, irmãos, desagradar a Deus do que desagradar as pessoas. E isso, no fim das contas, adoece a igreja. Isso atrapalha a caminhada da igreja, o louvor da igreja, a adoração da igreja. Porque nós, por vezes, somos o que a igreja de Corinto estava sendo. Nós supervalorizamos as nossas competências, as nossas capacidades, os nossos recursos, a nossa estrutura, a nossa capacidade teológica, o nosso entendimento, o nosso conhecimento bíblico, mas por vezes existe o pecado no nosso meio e nós vamos suportando na nossa omissão. A pergunta, irmãos, que esse texto e a reflexão que ele traz para nós, é se nós realmente estamos celebrando essa festa com sinceridade e verdade. Ou se nós temos celebrado essa festa permitindo que comida estragada seja trazida à mesa. Se nós estamos celebrando essa festa, muitas vezes vendo os erros do outro e ignorando, mesmo quando ele se diz irmão, e ele vai vivendo na impureza, na avareza, na idolatria, na fofoca, na bebedice, no roubo. Paulo, ele faz um paralelo mostrando que ele não está se referindo à igreja não ter proximidade de quem é impuro, maldizente, roubador, idólatra, descrente. Ele diz que o problema é quando nós nos associamos e permitimos a sociedade com alguém que se diz cristão, mas ainda assim for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Parece uma tarefa difícil, uma prática difícil, mas a palavra de Deus nos diz, com tal pessoa, nem ainda comais. É tão difícil pensar nisso, né? Que você vai ter que tomar uma atitude de nem sentar com essa pessoa em uma mesa. Porque quando você se assentar com essa pessoa nessa mesa, mesmo que de forma silenciosa, você está sendo conivente com o pecado dele, aceitando o pecado dele. Eu encerro pensando numa figura que talvez seja difícil para nós pensarmos. Às vezes nas nossas famílias, irmãos, acontecem algumas coisas bem difíceis, como aqueles casos que acontecem em alguma família, de um homem ou uma mulher, mas geralmente a gente pega mais a figura do homem. O homem trai a esposa, o homem larga a família, o homem se casa com a mulher que foi a culpada da traição,
e depois ele vem para a festa da família e ele quer ser recebido com o objeto do seu pecado. Muitas famílias passam por isso. Ele quer aceitação. Algumas pessoas na família dizem, não, tem que aceitar, recebe, abraça, que isso, que absurdo. Não, nós não podemos fazer assim, é da gente. Deixa trazer, pode trazer. Algumas pessoas criticam profundamente os pais ou as famílias que dizem assim, aqui na minha casa eu não quero. Eu não quero essa pessoa, não nos faz bem, nos lembra desse pecado, e é ainda um pecado, porque não mudou. Muitas vezes é isso que acontece na igreja. A pessoa tem vivido em idolatria, em imoralidade, em roubo, em avareza, e ele entra de mãos dadas com o objeto do seu pecado. Todos os domingos. Às vezes ele assenta na sua mesa, no dia da ceia, ele se levanta para pegar o pão e o suco de uva. Ele faz isso. A representação do corpo e do sangue de Jesus. Como se nada estivesse acontecendo. E às vezes, eu ou você sabe que essa pessoa não está nessas condições porque vive deliberadamente em pecado. E nós não dizemos nada. É disso que Paulo está tratando. Então ele chega ao fim desse texto e ele vai dizer o seguinte: quem somos nós para julgar as pessoas lá fora se nós não estamos conseguindo tratar os pecados aqui dentro? Quem somos nós, Igreja de Deus, para falar dos erros dos nossos juízes, dos nossos políticos, das pessoas que não têm temor a Deus, quando não tratamos do pecado que tem dentro da nossa casa? É disso que se trata. Paulo nos chama a atenção para dizer o seguinte: trata primeiro, aí dentro, para depois ter condição de falar de quem está lá fora. Trata primeiro do que tem na sua própria vida, para depois ter condição de falar de qualquer outro. Jesus nos alertou sobre isso. Muitas vezes querendo tirar o cisco no olho do outro, esquecendo que tem uma trave no seu. Meus irmãos, eu gostaria que nós orássemos. E essa é uma oração que eu tenho repetido, inclusive no nosso boletim tem lá nos motivos de oração, orar pelos membros não convertidos. Muita gente se assusta com isso. Não se assuste, não. Tem muita gente que se diz irmão, mas não é. Nunca se converteu. E olha, algumas dessas pessoas você sabe. E você sabe pelos frutos que essa pessoa apresenta. Eu vou convidar você a orar por pessoas assim. Às vezes pode estar dentro da sua casa. Pode ser amigo seu. Pode andar contigo. Pode fazer parte do seu círculo mais próximo. Ore por essa pessoa. Para que não seja preciso que essa pessoa seja entregue a Satanás. Para que não seja preciso que essa pessoa seja retirada da comunhão da igreja. Mas para que essa pessoa mude de vida. Seja transformada por Deus. Mudada por Deus. Para que essa pessoa chegue ao verdadeiro arrependimento. Ore para que Deus use a sua vida para conversar com essas pessoas, para falar com eles, para ter a coragem de dizer a essa pessoa que ele está errado, que existe salvação para ele, que existe mudança, que Cristo está com a mão estendida e que você está ao lado dele para ajudá-lo nessa caminhada. Ore a Deus por essa coragem. E ore a Deus, irmãos, para que nesta celebração que nós apresentamos a Deus, nós não suportemos o velho fermento. Que não seja preciso uma palavra tão dura como essa igreja recebeu, dizendo que ela se gabava de muitas coisas, mas era omissa naquilo que era o principal. A santidade que deveria entregar a Deus. Não uma santidade forçada,
mas uma santidade que vinha de Cristo, do sacrifício dele, da graça dele, do perdão dele. Vamos orar nesse instante? Tente se lembrar de alguém, se não lembrar, ore pela vida da igreja,